No complemento do canal, né? No complemento não, esse é um suplemento, né? Então é algo mais importante, mas talvez nem isso, ou mesmo um vídeo principal mesmo. E dizendo que não, na verdade, não é bem isso que estão dizendo, porque, claro, que em 2022 a questão não era apenas, um tema recorrente naquele momento, não era apenas a questão se eu divergir de Deus conceitual. Depois eu vou dizer que essa questão conceitual, ela toda divergência original poderia ser de alguma forma conceitual, mas vamos dizer então, estabelecer um mais conceitual e um menos conceitual. O menos conceitual eventualmente seria, envolveria mais a questão de conveniência, mas de certa forma não importa. Mas uma das questões de 2022 eu falo, eu esqueci quais eram os fundamentos da minha divergência conceitual. Talvez até face a Deus, ou face a necessidade da pregação dos mandamentos, ou face a reconhecer que se os mandamentos seriam a melhor alternativa inicial ou não para as pessoas. Né? E o fato de eu ter esquecido alguns argumentos que eventualmente roboravam ou fundamentavam justamente essa dúvida ou essa divergência. Né? Bom, então, era uma divergência, vamos dizer, em parte porque em muitos momentos realmente eu pensava dessa forma, mas também não deixava de ser uma dúvida porque eu admitia que havia argumentos bons ao contrário. De dizer que a pregação teria que ser feita, que os mandamentos é a melhor coisa que você pode fazer para a pessoa que está iniciando a fé e blá blá. Mas, sim, eu acabei em 2022 esquecendo de alguns desses fundamentos e duvidei se eu tinha dúvida mesmo, né, sobre essa questão, no primeiro ponto. Num segundo ponto, não, porque na verdade, na questão da conveniência, eu não tinha esquecido. Né? E outro argumento que justamente estava, um pouco diferente dessa questão de divergência, mas que geraria uma divergência, no caso, por outro motivo, eventualmente falar dos mandamentos e haver, justamente haver a possibilidade de escândalo das pessoas que eventualmente não concordassem com os mandamentos. E sim, eu nunca, aí que está. Por mais que eu pudesse eventualmente ter de fazer a pregação, eu nunca concordei que isso fosse feito, porque por mais que as pessoas boas, vamos dizer, entre aspas, né, pudessem ou obedecer, ou pelo menos colocar isso em dúvida e eventualmente aceitar na boca, que pudesse falar alguma coisa, vamos dizer, contra Cristo, outras pessoas eventualmente não aceitariam. E aí, isso era um impedimento. E aí que tá, isso para mim era motivo para não falar dos mandamentos, e esse argumento nunca foi superado. Até o momento da primeira pregação. Ou seja, e mesmo depois, nem sei se eventualmente esse argumento já chegou a superar em algum momento. Mas isso não importa, porque em 2022 não houve alteração de posição e não houve alteração de opinião em relação a isso. Então, se não pela dúvida, que eu não lembrava justamente qual era o motivo de por que eu discordava de Deus, depois acabei lembrando, mas em 2022 eu não lembrei, talvez porque, entre aspas, vamos dizer, alguma entidade espiritual ou Deus quisesse que eu trabalhasse justamente esse conceito, mas o fato é que eu esqueci. Em relação à questão mais conceitual. Mas o argumento de conveniência ou menos conceitual, porque ele não deixa de ser conceitual, na verdade, ele continua sendo uma divergência, no caso contra Deus, eu não havia mudado de opinião nesse quesito. A minha opinião não foi alterada, de que os mandamentos não deveriam ter sido de que os mandamentos não deveriam ser falados por conta da questão do escândalo alheio. E que isso era uma plausibilidade de eventualmente não se fazer a pregação inclusive. Então, fica esse complemento no canal, né? Porque não é justamente, mas a possibilidade de algumas pessoas podem escandalizar e vão de alguma forma escandalizar as outras que realmente aceitariam o argumento dos mandamentos, mas não teriam proteção espiritual porque também não obedecem. E aí que tá. Em quais medidas, eventualmente, os mandamentos seriam, vamos dizer, pregáveis ou não. E a gente começar, eventualmente, a pensar hipóteses. Mas aí que tá. Como, eventualmente, mesmo que não, justamente, além da possibilidade de gerar risco aos demais, né? Mas não só pela questão do risco, pelo simples fato de que agitaria, eventualmente, pessoas que não aceitariam uma argumentação contrária a Cristo, uma vez que a argumentação favorável a Cristo já vinha sendo feita, no caso, há muito tempo. É por isso mesmo que eu não entendia que os mandamentos e uma explicação mais direta contra Cristo não deveria ser feita. E aí que tá, em 2022 essa opinião não foi alterada. Então, complementando aí no canal o que eventualmente aconteceu e mostrando que se não foi por uma, foi por outra. Isso aí. Fica o complemento do canal.